Fala pessoal do Plenos, vamos fazer aqui mais uma questão da FGV Vestibular 2018 para o curso de Economia, tá? Uma questão de matemática da prova de múltipla escolha, tá bom? Antes vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos e claro, vou pedir para você se inscrever clicando no botão vermelho aí e também vou pedir para você ativar as notificações clicando no sininho para ficar ligado em tudo que a gente posta aqui, beleza? Vamos lá! Sobre a face quadrada BCHG, vamos marcar aqui a face quadrada, ela está aqui, ó, tá vendo? Do paralelepípedo ABCDEFGH, que é esse blocão aqui todo, foram traçados os segmentos GQ e HP. E eles se encontram em J, e eles também dividem o segmento BC em 3 partes iguais. Então, esse lado, tem todos a mesma medida, tá bom? Beleza. Ainda é dito o seguinte, EH, que é esse segmento aqui, tem uma distância de 8 centímetros. E a figura aqui em bege, que é o prisma reto, tem volume de 81 centímetros cúbicos. É pedido, então, o volume do paralelepípedo grandão aqui, do blocão, em centímetros cúbicos. Bom, aqui eu deixei a figura planificada. Que figura é essa? É a face quadrada GHBC, tá? Ela está planificada aqui, para você ver. E a gente vai fazer algumas coisinhas com ela em termos de geometria. A primeira coisa que eu vou assumir aqui é que o J está na mesma linha do O, aqui que é o centro do quadrado. Mas essa linha podia ser qualquer uma, não é uma linha qualquer. É uma linha que divide o quadrado, melhor dizendo, em 2 partes iguais, tá bom? O quadrado GHBC. Eu vou chamar o lado do quadrado de L, tá? Então a gente tem aqui tudo valendo L e aqui tudo valendo L também. Bom, agora tem o ponto mais interessante aqui. Esse quadrado pode ser subdividido em algumas figuras. Então, ó, aqui tem um triângulo GJH, aqui tem outro triângulo PJQ, e a gente tem 2 triângulos retângulos, GBQ, HPC, tá? Qual que é a área do quadrado? A área do quadrado é L ao quadrado, certo? Lado vezes lado. Só que ela pode ser a soma de áreas menores de triângulos, tá? Então ela poderia ser, por exemplo, a soma da área do GJH com a soma da área do GBQ, com a soma da área do PHC, e a gente subtrai essa partezinha de baixo que é do JPQ, tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Bom, a gente precisa descobrir o lado do quadrado. A gente tem a medida EH, que é a parte de geometria espacial. E a gente tem o volume desse prisma. A gente precisa calcular a área do triângulo GHJ. Só que eu preciso colocar essa área em função do lado L. E para isso eu vou fazer com áreas, tá? Dos triângulos. Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é a seguinte. Tem aqui os triângulos, tá? Então, olha só. A gente viu lá no enunciado que a gente dividiu o cara aqui em 3 partes iguais. Então a gente tem aqui um comprimento L. Então aqui é L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3. Esse aqui é o mesmo triângulo, né? O PQ. Então a gente coloca L sobre 3. Outra informação, aqui em cima no GH é L, tá? Olha aqui em cima, tá bom? E mais uma informação, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Regrinha do Zorro. Esse é igual a esse. Então os triângulos têm todos os ângulos iguais, tem L e L sobre 3, então eles são semelhantes, tá? Se eu chamar aqui H, altura do triângulo GHJ, então a altura do triângulo PJQ tem que ser H sobre 3, por semelhança, tá? Agora escreva o seguinte, a área do GHJ. Bom, é L, que é a base, vezes H, que é a altura, dividido por 2. Agora vamos escrever aqui a área do JPQ. Bom, é L sobre 3, que é a base, vezes a altura, que é H sobre 3, vezes meio, né, da fórmula.
Isso aqui você vai ver que dá LH sobre 2 vezes 1 nono, tá? Porque eu multipliquei os 3 aqui embaixo. Agora, esse LH sobre 2 é justamente a área do triângulo GHJ. Então, concluindo, vou escrever no outro lá, né? A área do triângulo JPQ é igual a área do triângulo GHJ dividido por 9, tá bom? Então já temos uma relação, guarda essa relação. Agora eu vou ver esse triângulo retângulo, tá? Ele tem lado L e aqui a gente tem 2L sobre 3. Vou justificar. Olha só, L, e aqui a gente sabe que tem L sobre 3, e aqui a gente sabe que tem também L sobre 3. Então, L sobre 3 mais L sobre 3 dá 2L sobre 3. E aqui a gente tem L. Portanto, a gente pode calcular a área desse triângulo em função de L também. A área do triângulo GBQ. Ó, mais uma informação. O GBQ tem a mesma área, porque é congruente, né, em termos de figura aqui, tem a mesma área do triângulo HPC. Então a gente vai calcular uma fórmula já para os dois. Então é L vezes 2L sobre 3, só que a gente tem que dividir por 2 da fórmula. Olha só que legal, cancela, cancela. Fazendo a continha aqui, a área do GBQ será L ao quadrado sobre 3. Bom, a gente viu que a área do quadrado aqui é L ao quadrado, tá bom? Agora a gente vai também relacionar essa área com as somas das áreas desses triângulos, somas e subtrações, tá? Então eu vou começar aqui com isso aqui é igual a área. Vamos pensar então, ó, área do GJH. Então, GJH mais a área do GBQ. Só que ela vai vir multiplicada por 2. Porque a gente tem dois triângulos iguais. Então é 2 área do GBQ. Mais. Bom, aqui não vem mais. Vem o menos. Vou explicar o porquê do menos, tá? Esse triângulo aqui no meio, ele vai aparecer duas vezes se eu somar as áreas dos triângulos retângulos aqui, GBQ e HPC. Então eu tenho que subtrair essa interseção entre eles, que é a área do triângulo JPQ. Só que a área do triângulo JPQ é a área do GJH dividido aqui por 9. Lembra que a gente fez essa relação? Bom, agora nós temos a expressão aqui. Eu vou fazer uma coisa só para não carregar a notação. A área do GJH a gente vai chamar de A apenas, tá? E aqui eu vou escrever novamente. L ao quadrado, então é A mais 2 vezes. Bom, a gente já tem aquela área, que é L ao quadrado sobre 3, né? Que é do triângulo retângulo. Menos a área sobre 9. Tá bom? Agora a gente vai deixar a área, que é a área do GJH, em função do L. Tá? Passo esse cara aqui todo subtraindo para lá e a gente faz continhas aqui. Então a gente vai ter L ao quadrado menos 2L ao quadrado sobre 3 igual a menos A sobre 9. Área. Aqui a gente vai ter 9 menos 1. Então a gente tem 8A por 9 aqui. E a gente vai ter do outro lado L ao quadrado sobre 3, né? Porque é L ao quadrado menos 2L ao quadrado sobre 3. Dá 1/3. Fazendo algumas simplificações, aqui a gente vê que dá 3, aqui dá 1. Então, olha só que interessante. A área, que é a área daquele triângulo que a gente está procurando, o GJH, vai ser exatamente 3L ao quadrado sobre 8. Tá bom? Bom, agora é o seguinte. O volume do prisma a gente sabe que é 81. O volume do prisma, tá? VP. Só que o volume do prisma também é a área da base vezes a altura. A altura é o EH, então é 8. E a área da base, a gente acabou de ver, é 3L ao quadrado sobre 8. Beleza? Bom, agora eu vou fazer simplificações. O 8 cancela com 8. Tá? Então a gente vai ter L ao quadrado igual a 81 sobre 3. Tudo bem? Ó, não faz nem a conta. Passa a raiz quadrada, você vai ver que isso aqui dá 9 sobre raiz de 3.
Quando você fizer uma racionalização, isso aqui dá 3 raiz de 3, tá bom? É centímetros, tá? Bom, agora que eu calculei o lado do quadrado, que é o GH, o comprimento GH, né, eu calculei, ou BC, tanto faz. A gente pode calcular o volume do paralelepípedo com tranquilidade. Então, o volume do paralelepípedo, só V aqui, né, não é VP, ele vai ser a área da base, que é lado ao quadrado. Então, é 3 raiz de 3 ao quadrado, vezes 8, que é a altura, IH. Bom, o volume, quando você leva isso aqui ao quadrado, você vai ver que dá 9 vezes 3. Então é 27. Certo? E aqui 8. Essa continha dá 216 centímetros cúbicos. Então, a resposta, a gente volta lá no enunciado, né? A gente vê que isso aqui é a letra B da questão, tá bom? Ufa, uma questão um pouco trabalhosa, mas bem interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Façam a inscrição, curtam, compartilhem, comentem. Bons estudos e até a próxima.